Está falando aqui, o que nos foi proposto hoje é que a gente falasse sobre o evangelho, né? Sobre a palavra do dia. E esse evangelho de hoje, ele traz para nós, aparentemente, algo muito simples, né? Porque Jesus fala, pedi, buscai, né? Que eu vou te atender, fala de oração. Então, quando a gente lê esse evangelho, bate o olho assim, na primeira vez, parece que é algo tão simples. Você fala, nossa, mas o que a gente vai falar sobre isso? Né? Eu vou rezar, Deus vai me atender. Mas quando a gente vai aprofundando na palavra de Deus, a gente vai lendo, lê uma vez, lê outra, e deixa Deus falar, você vai vendo que a palavra é tão rica e que tem tantas coisas que a gente pode falar sobre isso, né? Então, o tema é esse, né? Pedi, buscai e batei. Mas são tantas coisas que a gente pode falar sobre isso. Muito bem. A gente vai começar com uma imagem. A gente gosta muito de imagem, vocês já notaram, né? E essa imagem, queria que vocês olhassem para ela com atenção, porque depois nós vamos voltar nela. A gente vai fazer uma viagem e voltar no começo, né? Esse provavelmente, na nossa visão, esse somos nós, né? Diante das dificuldades, né? Nós cristãos, né? Às vezes no meio da escuridão, às vezes nos sentindo sozinhos, às vezes sem ninguém para ajudar, ninguém para pedir socorro, e às vezes nós estamos ajoelhados de um jeito qualquer diante dos nossos problemas e rezando, né? Pedindo um socorro. Então é daqui que nós vamos partir. Nós vamos partir das nossas dificuldades e tentar entender o que Deus quer nos falar na palavra. Na palavra de hoje, que nós vamos meditar, nós queríamos chamar atenção para alguns pontos. O primeiro é que o que a gente faz quando a gente medita a palavra de Deus. O que é legal de fazer, a gente gosta muito de falar, né? Quem já conhece a gente sabe, né? Mas o que é mais legal de quando a gente é convidado para falar, não no trabalho, mas, né, na igreja, é que dá para nós a sensação que Deus quer a nós chamar atenção para alguma coisa primeiro, né? Então a gente se pergunta, né? Por que Deus quer que eu estude este assunto, ou quer que a gente estude esta passagem, né? Então foi isso que nós meditamos desde que a Maria Teresa nos convidou. Ela, como é sempre muito gentil, avisa com bastante antecedência, então dá para a gente meditar semanas sobre esse assunto, né? E é o que é muito bom. Então nos pareceu importante destacar o que a gente deve fazer, que atenção a gente deve ter para meditar a palavra de Deus. Então a gente trouxe 2 pontos aqui. O primeiro, trouxemos duas passagens, é de que a palavra de Deus é viva. Eu confesso que eu não gosto muito de termos que a gente repete demais sem prestar atenção, né? A palavra de Deus é viva, tá bom, entendi, né? Tá lá em Hebreus, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, atinge a divisão da alma. Quer dizer, a palavra de Deus é viva, ela é capaz de realizar coisas na gente, porque é Deus falando. Então aqui já chama um ponto de atenção. A gente não está lendo um livro, uma história bonita, apesar que tem histórias bem bonitas. Um livro bem escrito, apesar que o livro, a Bíblia é muito bem escrita, é gostosa de ler. Então a gente tem que tomar atenção de não ler a palavra de Deus achando que, sei lá, que é Shakespeare, né? Que é bonito também. A gente tem que entender que a palavra que está lá foi escrita por Deus e está viva, né? Não é que esteve viva, está viva. O outro ponto é que Deus nos fala individualmente. E aqui é um problema para mim e para a Kátia, porque a gente vai dividir com vocês o que Deus falou para nós, né? Talvez ajude vocês. Mas a palavra de Deus, por ser viva, e nós temos um Deus que nos reconhece individualmente, ele fala para cada um de nós. Então o cara que lê, a gente viu essa história outro dia, eu li O Pequeno Príncipe quando eu tinha 10 anos, e li agora de novo, como é diferente. Então, não estou falando disso, né? Estou falando de um Deus vivo, que com uma palavra viva, nos dá aquele recado que a gente precisa hoje.
Então, a atenção que a gente deve ter, e é o nosso pedido para vocês hoje, é de que vamos prestar atenção no que Deus tem para dizer para você. Não somos nós que vamos te dizer isso. A gente vai dizer o que Deus nos inspirou. Talvez tenha alguma pista para vocês, ou não tenha, né? Então, quando a gente lê a palavra de Deus e medita a palavra de Deus, a gente tem que lembrar desses dois fatos. Porque a gente pode fazer três coisas lendo a palavra de Deus. A gente pode ler e fazer uma interpretação humana, que é como um cara que lê o livro, pega um livro e só lê o título, né? A gente pode olhar e com a nossa sabedoria doutrinária, experiência cristã, blá, 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 né? Achar que a gente entendeu com base na doutrina, que é como aquele cara que lê o prefácio do livro, mas ainda não leu o livro. Ele sabe mais que o primeiro. Mas o que a gente deve fazer é olhar com os olhos da fé, de que Deus nos fala individualmente. Esse é como o cara que lê o livro, abriu o livro e sabe falar sobre o livro, né? Então a gente vai tentar exercitar um pouco com vocês sobre essa passagem de hoje, de meditar a palavra de Deus sobre esse aspecto. Então nós vamos abrir a palavra de Deus, que tem 4 frases, né? E nós vamos falar 40 minutos sobre 4 frases. E lembrando que assim, a nossa fé católica não é a fé de um livro, é a fé em uma pessoa, é a fé em Cristo. Então, na Bíblia, nós encontramos essa pessoa. Atrás dessa palavra, desse livro tão bem escrito, tão bonito, com tão belas palavras, está Jesus. Então, é o que a gente quer fazer aqui hoje, é fazer esse encontro com Jesus através dessa palavra. Então, a palavra de Deus de hoje, para quem foi na missa, vai ser surpresa, né? O evangelho de hoje. Kátia, pode ler. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. A quem bate, se abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Muito bem. Bonita passagem, como todas. E a gente corre o risco de cristão que vai na missa dizer assim, já sei, entendi, essa é que eu já conhecia essa daí. Parece piada ruim, né? Já conhecia esse. Então, como a palavra é viva, como Deus quer nos falar individualmente, né? Vamos abrir os olhos para isso. Então, a gente separou, né? Não se preocupem em memorizar, que a gente separou em 4 blocos, coisa de engenheiro, né? Também, separar em blocos para analisar. Então, vamos lá. Primeira coisa que Jesus nos fala é: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Deus nos pede aqui, Jesus nos pede aqui que a gente reze. Se você pegar as aparições de Nossa Senhora, pegar os santos místicos, pegar Santo Agostinho, pegar Santo Tomás de Aquino, cara, se tem assunto que eles falaram, é para que a gente rezasse. É o que mais a gente escuta. E aí a gente pode pensar, não sei vocês, né? Vocês são mais santos do que a gente, talvez só a gente pense isso, né? Pô, rezar dá trabalho, né? Tem que parar, tem que reservar um tempo para Jesus, enfim, né? Mas vamos colocar, a gente faz isso com os nossos alunos, né? Vamos trocar a palavra. Deus não está dizendo rezai, né? A gente tem esse jeito de falar, mas ele está dizendo assim, fala comigo. Parece bem diferente, né? Jesus fala, amigo, tá difícil? Fala comigo. Como a gente fala. A gente não tem nenhuma dificuldade em falar com as outras pessoas, né? Você senta e fala. Com um amigo, com a esposa, com o marido. Se o marido chega em casa... Eu já vivi isso algumas vezes. Ou várias vezes. Ou sempre. Se eu chego chateado em casa, a Kátia pergunta, o que aconteceu? Não é? É Jesus falando, o que aconteceu? Fala comigo. Então, nessas palavras lindas, né, do buscar e pedir, simplifica. Fala comigo. Depois Jesus fala uma outra frase que me incomodou muito, confesso, olhando esses dias.
Porque é a mesma coisa, dita de outro jeito, parece. Ele acabou de falar, buscai, pedir. Aí ele fala, porque todo aquele pede recebe. Mas é óbvio, Jesus. Esse sou eu, né? Eu sou meio parecido com Pedro, né? Com Pedro, é. Pedir, porque quem pede recebe. Sim, né? Senão você não tinha falado para eu pedir, né? É assim que eu penso, né? Mas aqui Jesus, de uma outra forma, está dizendo uma outra coisa. Ele está dizendo o seguinte, porque até hoje, todo mundo que falou comigo eu escutei. É outra coisa. Então, simplificando, ele disse primeiro, fala comigo. Porque até hoje eu escutei todo mundo. Então, eu parecia Santo Agostinho quando ficava lá no Espírito de Deus paira sobre a água, que ele fica 4 capítulos do livro dele falando sobre isso. Eu fiquei encafifado com essa frase. Porque Jesus fala a mesma coisa de outro jeito? Né? Mas ele está dizendo, eu sou o mesmo sempre. Né? Aliás, na missa hoje de manhã, o padre ligou isso, né? Fiquei felizão. Falei, o padre, acho que a gente acertou, né? Que ele falou, Sara pediu pelo... Esther pediu pelo... A rainha Esther pediu por ela e pelo povo. E Deus atendeu, né? Ué, o que ele disse para ela? Fala comigo. Porque já na época dela, até hoje, quem falou comigo, eu escutei. Então, você lembra aquela imagem do começo, do cara lá? Então, vamos falar com Jesus. Ah, mas como é que eu falo? Fala. Deus, nessa passagem, que está num ponto estratégico, nós vamos falar sobre isso no Evangelho, um pouquinho, bem pertinho dali, Jesus estava ensinando o Pai Nosso. Né? Fala. Depois, ele faz uma comparação bonita, né? Que a gente fala dos nossos pais, né? Porque a gente não conhece, não sei vocês, eu não conheço, né? Um amor melhor do que o amor da mãe, amor do pai, amor dos pais. Essa é a nossa melhor relação, melhor referência humana com relação ao amor, né? Porque eu que sou filho, todos nós, né? Depois que a gente se tornou pai e mãe, é lógico, nossos olhos abriram para muitas coisas, né? Pelas coisas que a gente faz e que dá muito trabalho para os filhos, né? Mas para outras coisas que a gente faz e eles nem sabem que a gente fez. Né? Então, fico pensando nos meus pais. Quantas milhares de coisas eles fizeram, lugares que eles deixaram de ir, sacrifícios, às vezes físicos, né? Ou financeiros, para me atender. Então, milhares. Meus filhos vão morrer sem saber o que a gente já fez por eles, que eles não notaram. E é isso, é gratuito, né? Vou fazer uma listinha. Olha, tá aqui meu testamento, é a lista de coisas que eu fiz e que você não sabia. Né? Isso vai ficar escondido aos olhos do filho, não aos olhos de Deus. Então, Deus fala assim para nós, sabe esse amor aí, que para você é o amor dos amores, que é o melhor? Então, não dá nem para comparar com o meu amor. Então a gente fala, nossa, sério? Então eu tenho que conversar, ele sempre atendeu todo mundo, e o amor dele é superior a tudo que eu já imaginei, né? Ele fala, o amor de todas as mães somadas não chegará ao meu amor. Né? Então, Deus se oferece para nos socorrer com a intenção de nos conceder aquilo que é muito superior a um pai e mãe. E depois, ele vai falar uma frase que, a primeiro olhar, pode parecer desconecta com o resto, né? Tudo o que quereis que os homens não façam, fazei-os também. E na nosso jeito de que Deus nos falou, fala, puxa vida, eu preciso rezar pelos outros, né? Porque a gente vem aqui no grupo de oração, a gente foi muitos anos no grupo de oração, né? E a gente... Acho que de todos que estão aqui, talvez, acho que quem já ouviu mais da gente é isso, é Maria Teresa, reza pela gente. Né? Quem nunca que está aqui não falou isso, né? Então, quem rezou pela Maria Teresa ontem? Não precisa responder. Né? Você. Os padres que fazem, né, das mãos santas desses padres que nos chegam a confissão
que nos chega a Eucaristia, né? Das quais, sem aquelas mãos, estaríamos nós aqui de mãos abanando, né? Rezamos por eles. Então Deus nos pede que a gente reze pelos outros. Depois tem outra passagem, que é outra meditação sobre rezar pelos inimigos, né? Mas aí é outro assunto para outro dia, né? Então Deus nos colocou essas inquietações na nossa cabeça, né? Só que a gente precisa colocar isso agora em termos práticos, né? Legal, Deus quer que a gente reze. Ele ouviu todo mundo até hoje. Ele nos oferece escutar com amor paternal divino e quer que a gente reze um pelos outros. Mas como é que a gente transforma isso em algo prático? Legal, o que a gente faz amanhã, né? Como o Luiz falou, né? Ele ficou lá meditando e pensando sobre esse tema, sobre essa passagem, e eu fiquei do meu lado meditando. A primeira coisa que me veio à cabeça é isso. Se é tão maravilhoso assim, se eu peço, eu alcanço, se Deus é bom sempre, se Ele me ama, se Ele é melhor que os pais da terra, então por que eu peço coisas que eu não alcanço? Não é? É algo para se pensar. Será que o problema é comigo? Será que o problema é com Ele? O que eu estou fazendo de errado? Quantas vezes a gente aqui já não parou para pensar? Nossa, eu estou rezando tanto nessa intenção. Eu peço. O que acontece? Por que Deus não me escuta? A gente acha que Deus não está escutando, né? Só que o que será que a gente está pedindo? Será que a gente está pedindo o que a gente deve pedir? Ou será que a gente está se concentrando em coisas mínimas e pequenas e esquecendo algo muito maior que Deus tem preparado para nós? Essa é vamos dizer assim, o raciocínio que a gente queria levar a vocês hoje. E para isso a gente tem que voltar um pouquinho, porque essa passagem ela está num lugar ali do Evangelho bem pertinho do Sermão da Montanha, um pouquinho para frente. Como o Luiz comentou, tem o Pai Nosso antes. Ela faz parte do Sermão da Montanha. A gente acha que o Sermão da Montanha são só as frases, né? Bem-aventurado. Não, ele vai embora, né? O Sermão da Montanha é longo. Ele traz um nível de profundidade absurdo. A gente deveria ler sempre esse capítulo, porque cada vez que a gente lê, são coisas além que a gente aprende. E se a gente for olhar o Sermão da Montanha, e lá no comecinho, nas bem-aventuranças, o que Jesus estava ensinando naquela época? Ele estava apresentando aquelas pessoas, afinal, qual era o reino dele. Porque, lembrando, os judeus esperavam um Salvador, esperavam um Messias que fosse libertá-los de um poder temporal, fossem libertá-los dos governantes que os oprimiam. Afinal das contas, era isso que eles esperavam. Quando Jesus começa a falar que o reino de Deus não é daqui, começa a falar, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os tristes, bem-aventurados... Peraí, calma. Como assim? Do que ele está falando? Ele está falando que aqui eu vou sofrer? Ele está dizendo que a vida aqui não vai ser fácil? E que o reino de Deus está lá depois da morte? Muito bem. Bem-vindos. Somos cristãos. Essa é a nossa vida. Então, o que acontece? No Sermão da Montanha, e até depois do Sermão da Montanha, porque a coisa fica até mais séria nas passagens seguintes ali, Jesus vem apresentar um caminho tortuoso, um caminho difícil para quem é cristão, para quem vai seguir Jesus. Não é fácil ser cristão. Cristão de verdade, né, gente? Cristão light é fácil. Ser cristão que às vezes aparece na igreja, às vezes é na missa, mas não vive o exemplo de Cristo, é fácil. Mas se a gente quiser seguir tudo aquilo que ele explicou e que ele falou, não é tranquilo, não. É difícil. Por conta disso, ele sabia que a gente ia ter dificuldade, ele sabia que não ia ser fácil, ele coloca logo na sequência aquela passagem. A gente tem que pedir a ajuda dele para quê? Para que a gente alcance o sonho que ele tem para cada um de nós. Sabe qual é o nosso destino?
assuma felicidade. Para isso que nós fomos criados. Só para isso. Eu tô lendo um livro de Fulton Sheen, que a gente está fazendo Rosário da Madrugada com o Frei Gilson, que a gente já faz uns 3 anos. E ele está seguindo um livro de Fulton Sheen. Por isso as olheiras. Por isso as olheiras do cansaço. Mas a vida vale a pena, viver vale a pena, uma coisa assim. A vida vale a pena ser vivida. É um livro espetacular. E nesse livro, Fulton Sheen explica de que o nosso propósito de vida como seres humanos é a suma felicidade. É para isso que Deus nos criou, para sermos felizes. E quando a gente se afasta do caminho que Ele trilhou para nós, a gente se afasta da felicidade. Simples assim. Então, a gente, quando percebe que a nossa vida não vai bem, que a gente não está feliz, é porque a gente está se afastando de Deus. É matemático o negócio. Então, olha que coisa maravilhosa, porque Jesus veio com essa pedir, buscar e bater, logo depois que ele entregou um pacote de exigências pesado. Então ele falou, eu sei que não é fácil, gente, eu sei que vai ser difícil, mas pede, bate, busca. Eu vou ajudar vocês a quê? A alcançar a suma felicidade, que é o nosso propósito de vida. Nesse livro ele faz uma comparação muito interessante, que ele fala, 2 carros, você tem um Fusquinha que funciona perfeitamente, o motor está excelente, mas ele está enferrujado, mas ele anda, está ótimo. E você tem uma Ferrari, último tipo, cujo motor está quebrado, a Ferrari não anda. Qual é o carro bom? É o Fusquinha. O Fusquinha é bom. Qual é o relógio bom? É o relógio que marca as horas. Não é o relógio de diamante. E assim somos nós. Qual que é o nosso propósito? É a felicidade. Então, o nosso pedido a Deus tem que ser para que a gente não se afaste do nosso caminho de felicidade, do caminho que Ele sonhou para nós. E muitas vezes, alguns dos nossos pedidos vão na contramão da nossa felicidade. A gente não sabe disso, mas Deus sabe. Então, por isso vem a resposta àquela pergunta, por que alguns pedidos eu não sou atendido? Porque provavelmente são coisas que não contribuem para o seu caminho de santidade e para o seu caminho de felicidade. Só que na oração, quem aqui se lembra de pedir por santidade? Na oração. É a primeira coisa que a gente tem que pedir. A primeira coisa que tem que estar na nossa oração. Eu quero ser santa. Eu quero ser santo. É isso que a gente tem que pedir. E para ser santo ou ser santa, muitas vezes existe um caminho tortuoso de sacrifício e de privação. E é assim que funciona. A gente não está na quaresma? O melhor exercício para a gente querer ser santo é a quaresma. Né? A gente está trilhando um caminho porque a gente quer chegar na Páscoa e quer ressuscitar. Porque estamos mortos, não tem jeito, né? O pecado, o erro, ele nos empurra lá para baixo. Deus quer que a gente chegue na Páscoa ressuscitado. E a nossa igreja é tão maravilhosa que ela nos dá um tempo, ela nos propõe. Porque se a gente for falar, não, isso durante a vida toda você tem que buscar. É fato, mas a gente se perde. Então, a nossa igreja tem essa riqueza de reservar um tempo. Nós estamos na quaresma para isso, para buscar o nosso caminho de conversão e de santidade. Então, primeira coisa, vamos mudar os nossos pedidos, né? Vamos mudar a nossa oração a partir de agora. Primeira coisa, lógico, a gente vai pedir pela saúde, vai pedir pelo trabalho, vai pedir pela nossa família, vai pedir por tudo isso, lógico que vamos pedir. Mas antes de tudo, a gente tem que pedir pela santidade nossa e dos nossos queridos, da nossa família. O que mais a gente quer do que o dia que a gente morrer, a gente encontrar com todos eles no céu? Né? Encontrar todos vocês aqui no céu. Queremos nos ver todos lá, um dia. Né? Todo mundo quer, né? A gente não quer que seja agora, né? Assim, já. Mas, eu não sei também, né? Digo assim, nossa, cadê o Luiz? Exatamente, esse é o problema. E aí, além da nossa igreja maravilhosa, que nos dá os tempos para a gente pensar, Deus nos deu um outro presente. Ele nos deu as virtudes teologais. Que palavra complicada. O que é isso, afinal? Quando você é batizado, você recebe um
pacotinho de 3 presentes, que são as virtudes teologais. O nome não importa muito. A fé, a esperança e a caridade. Essas virtudes são presentes de Deus. Você recebeu, você tem. Só que foram sementes. Se você não coloca uma semente no vaso, não rega, não coloca o vasinho no sol, não brota, né? Então, assim, a fé é o nosso relacionamento com Deus. A fé a gente também tem que pedir que ela cresça, que ela aumente. Você tem que exercitar a sua fé. Você exercita a sua fé na oração, nos sacramentos, em tudo isso, no conhecimento, estudando. A gente precisa estudar a nossa fé. A gente precisa ler o catecismo da igreja, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa ler livros dos grandes santos para a gente se aprofundar. Quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. Isso é a fé. E a esperança é o esperar em Deus, é o confiar em Deus. Porque aquele pedir, batei, se você não tem esperança, se você não confia, você fica com medo. Você fala, nossa, eu estou aqui pedindo, mas será que Deus vai me atender? E se ele não me atender, por que será que ele não atendeu? A gente não pode ter esse tipo de dúvida com Deus. A virtude da esperança nos faz confiar. Nos faz confiar. Se eu pedir a Deus que eu tenha o meu caminho de felicidade e de santidade, entregar minha vida totalmente a Ele, eu sei que isso eu vou alcançar. Deus vai me conceder, porque Ele quer que eu seja uma pessoa plena diante dEle. Esse é o sonho de Deus para nós. E o amor, né? A caridade, que é a terceira virtude, não menos importante, muito ao contrário, a mais importante, eu diria, que é a nossa relação de amor, né? Com Deus e com as pessoas através de Deus, enfim. Então, a fé, a esperança e a caridade são as virtudes que nós temos, que estão dentro de nós e que vão nos ajudar nesse caminho de confiança. Que quando a gente bate, a gente sabe que ele vai abrir. Quando a gente pede, a gente sabe que vai ser atendido. Mas lembrando, a gente tem que pedir o caminho certo. A gente tem que pedir para ser aquilo que Deus sonhou para nós. E é esse abandono, acho que essa imagem diz muito, né? Para a gente isso é muito difícil. É muito difícil. Porque quando você pensa... Eu às vezes sinto isso. Eu tenho medo do que será que é o sonho de Deus para mim. Né? Às vezes a gente tem medo. A gente fala, nossa, mas será que eu vou dar conta do sonho de Deus para mim? Será que realmente... Às vezes a gente pode ter medo e falar, nossa, mas será que Deus quer que eu passe por essa privação, por esse problema, por essa provação? Não, Deus não quer nada disso, com certeza. Mas se você precisar passar, Ele vai te dar a mão. Ele vai te segurar. Ele vai te ajudar. Mas é normal a gente ter medo. Ter medo é normal. Então é mais uma coisa que a gente tem que pedir a Deus, a virtude da fortaleza. A gente quer ser forte, a gente quer ter coragem para fazer tudo aquilo que Deus espera que a gente se torne, né? Porque é isso. Deus é bom e Ele sabe do que a gente precisa. Deus assuma o bem. Como que a gente pode imaginar que vai acontecer algo conosco que não esteja sob o olhar de Deus? Sempre está. Sempre. Porque se Ele permite algo na nossa vida, Ele está ali do lado. Acho que assim, aquela coisa mais antiga, eu lembro quando eu era criança, aquele poema Pegadas na Areia. Quem nunca leu o poema Pegadas na Areia? Coisa mais linda do mundo, né? Que tá as duas pegadas, num determinado momento, nas fases mais difíceis da vida, tinha uma pegada só. O que a pessoa pensava? Puxa, Deus me abandonou nessas horas. Eu falava, não, eu te peguei no colo. Então é isso. A gente tem que ter esse abandono, essa confiança. Se a coisa apertar, Ele vai te pegar no colo. Certeza que Ele vai fazer isso. E é isso que a gente tem que pedir. Jesus, me ajuda. Eu quero ser santa, hein? Eu quero seguir lá o teu sonho. Me dá as virtudes que eu preciso. Me dá a fortaleza. Eu tenho certeza que Ele vai te atender nesses pedidos. Certeza. E se você tiver todas essas coisas, qualquer coisa que aparecer na sua vida, você vai conseguir enfrentar. Você vai conseguir ficar de pé. Passar por eventuais dificuldades, por aquilo que for preciso passar. Porque tudo que a gente passa também nos enriquece. Nos faz crescer, nos faz amadurecer, aumenta a nossa fé, né? É isso que a gente tem que ter
essa tranquilidade. Lembrei daquela frase, acho que é Bento XVI, que fala: Deus não nos puxa com a mão esquerda aonde ele não nos alcance com a direita, né? Que é bonito demais, né? Quer dizer, tá sempre Deus, nós estamos sempre, quando a gente quer, né? Sempre no alcance da mão de Deus, né? E essa confiança faz a gente lembrar de outras coisas, né? Quando Jesus fala do fardo, né? Que é um negócio fala, meu, que fardo do que ele tá falando, né? A vida, e não acho que a gente tá conseguindo isso também com facilidade, né? Mas a vida, vamos pensar, né? A vida ficaria muito mais fácil, né? Se eu não tivesse que fazer uma lista de pedidos, no meu caso numerados, né? Para Deus me atender, né? Ah, Jesus, resolve aí, cara. Né? Eu confio em você. Então, assim, dá muito trabalho ser mau cristão no final do dia, né? Porque a gente quer controlar tudo, né? O que Deus tem que dar, quando ele tem que dar, qual é a ordem. Hoje não, isso é amanhã, isso aqui você espera um pouquinho. Dá um trabalho lascado, né? Quando a gente devia só falar, Jesus, resolve aí, cara. Né? Eu gosto, vez por outra, eu gosto de repetir uma oração que fala, Senhor, eu abro mão do meu livre-arbítrio. Né? Faz. Né? Ou aquela frase do outro santo, vou ver se eu lembro, a Kátia me ajuda, que Senhor, me dá força para mover aquilo que eu preciso mover, me dá paciência para aceitar aquilo que eu não posso mover, e sabedoria para achar a diferença entre as... A frase adaptada é essa. Né? Que Deus nos faça enxergar aquilo que... Porque aí a gente fica brigando com Deus no sentido do espaço, assim, né? A gente fica querendo ocupar o lugar de Deus, né? Porque a gente quer decidir as coisas. E é tão mais... né? Ou aquela outra frase, né? Seja meu Deus, eu vou ser teu povo. Quer dizer, resolve. Né? Eu vou ser cristão, vou dividir o que a gente aprende. Senhor, resolve. Decide. Né? Então a gente se desgasta muito, a gente também, né? Querendo resolver aquilo que Deus tem que resolver. Deus, olha, acho que quando a gente chegar lá, Deus vai falar, pelo amor, hein? Né? Não falou já, ele estava no Evangelho, até quando terei que vos suportar? Acho que Jesus já estava meio impaciente, né? Isso ele deve falar para mim, para a Kátia. Ah, ok, entendi. E a gente falou, né, da palavra viva. Essas duas passagens aqui, para mim, acho que eu fico martelando elas às vezes na minha cabeça para ver se ela entra, né? Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e tudo mais vos será dado em acréscimo. Tem um tudo ali. Se não fosse tudo, ele teria escrito diferente. Concorda? Se ele falou tudo, é porque é tudo. Então, assim, buscai o reino de Deus. Seja um bom cristão. Siga a tua vida como Jesus sonhou para você. Faça as coisas como ele pediu para você fazer. E tudo mais você será dado em acréscimo. Tudo o quê? O que você precisa. Deus vai te dar aquilo que você precisa, né? Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios. De novo, está lá o todas. Ou seja, todas de novo, são todas. As boas, as ruins, as mais ou menos. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Porque Deus sempre tira um bem de absolutamente tudo. Eu acho que se vocês forem fazer rapidamente, assim, na memória de vocês, situações que vocês passaram e que vocês falaram, nossa, não tem saída, isso é muito ruim, acabou agora, nossa, isso é o fim do mundo. Quando vocês olham depois, vocês pensam, nossa, não é que não foi bem assim? Eu aprendi alguma coisa, algo de bom aconteceu, ou eu amadureci, ou eu reforcei a minha fé. Deus estava te sustentando. Então, independente, é tudo, é tudo. É tudo. É isso que a gente tem que ter na cabeça. Grudar esses versículos aqui na nossa cabeça, colar, escrever, botar em tudo quanto é canto, no computador, em casa, para a gente não esquecer. Porque Deus cuida de tudo. Tudo. O único que pode cuidar de tudo é Deus, né? Então, voltando um pouco, né? Essa frase do quem procura acha, na prática do mundo, isso não é verdade, né? Quem nunca perdeu alguma coisa? Tem muita coisa que eu procurei e não achei. Chave do carro,
né? Um óculos. Eu perdi já uns 3 óculos, achava reserva no meu carro, faz anos que eu não acho, né? Quem pode dizer com essa, né? Com essa autoridade, quem procura acha? É quem tem tudo, né? Quem pode tudo. Eu não posso dizer para vocês, não. Eu procuro, eu acho. Aí você me liga, Luiz, perdi a chave do carro. E outra coisa, né? Quando que a gente acha, pensando na vida prática, né? Quando é que a gente acha algo que a gente perdeu? Quando a gente procura onde ela está, né? Tudo bem, né? Perdi a chave. Quando é que você acha? Quando você procurou onde ela estava, né? Então Deus nos diz isso, né? Por que ele pode dizer isso? Porque a gente procura nele, onde está tudo. Então a gente lá, cabisbaixo, né? Por que ele pode, né, nos dizer com essa autoridade, buscar e achareis? Porque ele tem tudo. É o único cara, né, com o perdão do cara, né, que tem tudo, que pode tudo. Então ele é o único que pode dizer que se a gente for lá buscar, a gente vai encontrar, né? O que nos faz voltar para o começo, né? Porque a gente está lá ajoelhado, no escuro, sozinho, rezando, mas a gente esquece como os nossos pais, como a gente se esqueceu a respeito dos nossos pais, de que existe um monte de coisa acontecendo sem que a gente veja. A gente esquece que tem alguém que está olhando pela gente, né? Então, em resumidas palavras, Deus nos pede, e aí o conversa com vocês é individual, né? A mensagem é individual. Para nós, Deus disse a respeito dessa passagem, né? Fala comigo. Eu escutei todo mundo que falou comigo até hoje. Te amo com amor divino. Reza, mas não esquece de rezar pelos teus amigos, né? Porque enquanto a gente está olhando para baixo, né? Rezando olhando para o chão, quando a gente devia rezar olhando para a cruz, né? Olhar para quem está olhando por nós e que é um pai que faz um monte de coisa que a gente vai morrer sem saber que ele fez, o amor paterno divino, né? Exatamente. Muito bem. Obrigado, gente, pela atenção. Eu e minha casa servir